Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa 10ª aula de História estudando em casa. Pegue o seu livro de História na página 69. Essa unidade 3 que iremos iniciar, marque logo aí no seu caderno, será o conteúdo da nossa avaliação próxima semana. Próxima semana não teremos vídeo, teremos apenas a avaliação. Os povos antigos do Oriente Médio. Acompanhe comigo, fique bem atento para que você tire uma excelente nota na nossa avaliação. A partir de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, quando esses povos antigos foram habitar a região da Mesopotâmia, ainda era pré-história. Lembrando que o marco inicial da história é justamente o desenvolvimento da escrita que vai acontecer com os povos antigos, os sumérios, que eles que vão ser os criadores das primeiras da primeira escrita humana, oficial, da história. Então, diversas sociedades ocuparam o Oriente Médio, entre elas o Afeganistão, a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes. Todos esses países iniciaram um processo de sedentarização, com a formação de cidades e a instituição de estados. Essa organização proporcionou o desenvolvimento de atividades comerciais e de estruturas sociais hierarquizadas. Os mesopotâmios, página 72. A palavra Mesopotâmia significa entre rios ou terra entre rios. É um termo grego. Atualmente, os países que habitam essa região é a Turquia, a Síria, o Iraque, o Kuwait. Nele foram construídas as primeiras cidades do Oriente Médio. Nelas, diversas sociedades se organizaram em estados e criaram sistemas de escrita. As sociedades hidráulicas. Hidra vem de água, ou seja, sociedades que se formaram próximas aos grandes rios. Como estudamos, o domínio do fogo e a domesticação de plantas e animais favoreceram a sedentarização de diversas comunidades. Um dos lugares escolhido por elas para se fixar, há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, foi a região da Mesopotâmia, na Ásia, bastante próxima também da África e da Europa. As primeiras cidades se desenvolveram próximas aos rios Tigres e Eufrates, rios estes que fertilizavam as terras entre eles. É possível identificar a região da Mesopotâmia, parte da área do crescente chamada Crescente Fértil, nesse mapa, você vê, esse mapa está no livro de vocês, na página 53. Durante muito tempo, a historiografia tradicional considerou apenas a Mesopotâmia parte do Crescente Fértil, pois ela acreditava que ali teria surgido as primeiras cidades. Atualmente, porém, no contexto histórico dessa região, é possível aproximar o desenvolvimento dos povos mesopotâmicos ao dos povos do norte da África, ao longo do rio Nilo. As sociedades dessas duas áreas integram, portanto, o crescente fértil que você viu ali no mapa, caracterizando-se, então, como sociedades hidráulicas, ou seja, povos que surgiram próximos a rios, e usavam rios como fonte de vida, para o transporte de coisas, para beber, para o consumo próprio. O rio servia de proteção e também era o seu maior amigo e também o maior inimigo, pois na primavera as montanhas congeladas ao norte degelavam e a água do rio subia, causando inundações aí na região da Mesopotâmia, que nós vamos ver mais na frente. Aqui na imagem da página 72, vocês estão vendo a vista do rio Tigre na cidade de Hasankeyf, na Turquia. Diferentes povos, mesmo território. Sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus foram os principais povos a se estabelecer na região da Mesopotâmia. Durante séculos, eles ocuparam sucessivamente o território e alguns deles chegaram a conviver. Claro que essa convivência não era pacífica. Havia entre eles conflitos e guerras, onde o principal objetivo era conquistar a terra, ou seja, ter a hegemonia, o domínio sobre as terras férteis e os pontos estratégicos para o comércio. Esses povos
Tinham em comum, por exemplo, a economia, que era a base deles, a produção agrícola e a pecuária, possibilitada em grande medida pelas técnicas de irrigação com as águas do Tigre e do Eufrates. A linha do tempo a seguir vai apresentar a época de hegemonia, ou seja, de domínio de alguns dos principais povos mesopotâmicos. Vamos acompanhar a linha do tempo na próxima página. Página aí a 73. Detalhes de estela de basalto, rocha vulcânica, você está vendo aqui essa imagem do século 18 a.C. Aqui você observa Hammurabi, à esquerda, recebendo o código das leis de Shamash, Deus da Justiça, à direita. Aqui você vai ver a linha do tempo. Principais sociedades mesopotâmicas. Você vê aqui no início os sumérios, que habitaram a região da Mesopotâmica, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Depois vieram os acádios, 2.330 antes de Cristo. 2.000 anos de Cristo, os acádios ficaram até lá. Depois vai vir de 1800 antes de Cristo a 1600 antes de Cristo, os povos babilônicos. Depois vieram os assírios, que foram justamente os povos guerreiros, militaristas assírios. Os babilônios eram povos mais assim intelectuais, das leis. Os sumérios já iam ser o quê? Povos mais de aventuras, de culturas diferentes. Aqui nós vamos ver também os caldeus que chegaram à região da Mesopotâmia em 539 a.C. Seguindo. Os sumérios foram os primeiros a usar as águas dos rios para irrigação, construindo para isso diques e canais. Os acádios eram especializados nas atividades de pastoreio de carneiros e de bois. Os babilônios criaram o primeiro código de leis escritas, chamado Código de Hammurabi, a Lei do Talhão. Você já deve ter ouvido alguém usar a expressão olho por olho, dente por dente, pois justamente foi criado pelo imperador Hammurabi, em referência ao governante que o originou. Os assírios desenvolveram estratégias de guerra, eram povos militares. Desse modo, conseguiram alcançar e dominar diversas regiões do Mediterrâneo. Já os caldeus se tornaram exímios construtores, criando tecnologias de engenharia e arquitetura. Ao longo desse capítulo, nós vamos conhecer melhor os aspectos culturais desses povos, que, apesar de guardar especificidades, tinham muitos aspectos em comum e compartilhavam vários conhecimentos e tecnologias. Alimentação e tecnologias dos povos antigos da região da Mesopotâmia. A alimentação dos povos da região da Mesopotâmia tinha como base o trigo e a cevada. Lembrando que a cevada, ela deu origem à cerveja. Tanto a produção dessa bebida como a dos pães evidenciam o domínio desses povos sobre os processos de fermentação, indicando assim dessa forma um conhecimento especializado nessas técnicas de produção de alimentos. Eles consumiam também a lentilha, o grão de bico, feijão, cebola, alface, tâmara, uvas. Isso tudo fazia parte da alimentação dos povos mesopotâmicos e até hoje são importantes para as comunidades do Oriente Médio, caracterizando assim as comidas típicas dessa região. Continuando, eles também tinham em comum a questão da pecuária, a criação de animais, principalmente cabras, ovelhas, bois e carneiros, que forneciam carne, leite, além da lã, para aquecer contra o frio e o couro. Parte do leite era transformada em queijo e iogurte, por processo de fermentação, ou seja, o iogurte que nós consumimos hoje, ele já tem essa tecnologia de produção de alimento, ela é bastante antiga. A olaria, que é a confecção de jarros, vasos, e a produção de cerâmicas também muito ligada aos costumes alimentares desses povos, que eles usavam esses vasos para guardar e conservar os alimentos. Do barro das áreas alagadas pelo rio Tigres e Eufrates,
Os mesopotâmicos produziam várias peças de cerâmicas e fornos. Aqui você vê um detalhe, né, de um relevo assírio feito há 645 anos antes de Cristo, representando a conquista desses povos mesopotâmicos e seus afluentes. Construção e organização das cidades. Na Mesopotâmia, desenvolveram diversas cidades-estados, como ocorreu em outros lugares do mundo na antiguidade. Cada cidade-estado tinha autonomia para a administração e o governo, as expressões religiosas e etc. Ou seja, cada cidade, cada povo tinha a sua especificidade, aquele Deus a qual ele cultuava. A maioria desses povos antigos, eles eram politeístas. Porém, o conjunto dessas especificidades apresentavam semelhanças culturais, como os deuses cultuados e os idiomas. Ou seja, não havia um governo que centralizasse o poder sobre todas as cidades-estados, mas relações horizontais entre elas. Os saberes adquiridos na construção de diques e de canais foram aproveitados para a construção dessas cidades. Os edifícios dedicados aos líderes políticos e aos deuses, como templos, palácios e zigurates, eram diversificados e muitas vezes suntuosos, ou seja, construções belíssimas, enormes. Os caldeus foram engenheiros e arquitetos muito habilidosos e acredita que eles tenham sido os construtores dos jardins da Babilônia. Nas cidades residiam os governantes, os chefes religiosos, os artesãos, comerciantes e escravos. Os escravos, estes geralmente eram os prisioneiros de guerra. Nos espaços urbanos ocorriam as expressões religiosas, as atividades comerciais e as tomadas de decisões políticas. Devido à estrutura urbana e à localização geográfica estratégica, várias cidades da Mesopotâmia se tornaram grandes centros comerciais, atraindo comerciantes de vários lugares da Ásia, da África e da Europa. Aqui você vê a fachada de um zigurate. O zigurate ele era usado tanto para os estudos da astrologia como templo religioso. Aqui você vê, esse foi construído na dinastia Cassita, que governou a Babilônia após a queda do governo de Hammurabi. Vamos à nossa atividade de história de hoje. Lembrando que você vai reler as páginas 69 a 75, vai ler e responder essas questões que serão usadas na nossa avaliação. Não esqueça, nossa avaliação será a próxima aula. Não teremos vídeo, somente avaliação. Leia o trecho abaixo e depois responda as questões. O Eufrates não é um rio manso e amistoso como o rio Nilo, regular como um relógio que prepara a terra para o plantio do trigo no inverno. Os sumérios o chamavam de Baranum, possivelmente grande inundação, impetuosa. Ele transborda de suas margens de forma errática e imprevisível. Durante a primavera, quando a semente já no chão tem de ser protegida. Lembrando, como a gente já viu no início, o rio Nilo ele era amigo dos povos mesopotâmicos, mas também o seu principal inimigo, porque as enchentes e inundações devastavam tudo. Para isso, os povos mesopotâmicos tiveram que usar várias técnicas, né, para controle desses rios, técnicas hidráulicas, para que essas inundações não destruíssem tudo pelo caminho. Aí você responde, como o rio Eufrates é descrito no texto? Qual é a relação entre o rio Eufrates e o desenvolvimento das cidades mesopotâmicas? Sobre a escrita cuneiforme, responda. Por que ficou conhecida dessa forma? Com qual finalidade a escrita cuneiforme ela era utilizada? Para responder essas duas questõezinhas aqui, você vai ler mais um pouquinho as páginas seguintes. Retorne ao texto na página 78 e escreva um parágrafo sobre os papéis sociais de destaque desempenhados pelas mulheres na Mesopotâmia,
Então, você vai ler a página 78 e vai fazer essa escrita sobre o papel da mulher. Lembrando que essa atividade ela é base também para estudar para a nossa avaliação. Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar as perguntas e as respostas de caneta azul, preta ou vermelha. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa. Conto com o seu empenho. Não esqueça que essas atividades elas vão garantir as suas notas. A P1, a P2 e o AP3, que é a avaliação. A P2 são essas atividades que vocês estão mandando pelo WhatsApp. E o AP1 é justamente a sua pontualidade, o seu desempenho e compromisso com as atividades. Mais uma vez, eu finalizo um Estudando em Casa.